Bom dia. Nosso próximo caso agora, literalmente, indo from heaven to hell. Vamos começar os casos hell. O cirurgião nosso para a próxima abordagem vai ser o Dr. André Berger. O caso a ser operado é uma catarata pós-uveíte no olho esquerdo. Nosso paciente, então, é um paciente jovem, de 35 anos, sexo masculino. Chegou ao nosso serviço com queixa de baixa acuidade visual há cerca de 2 anos após crises repetitivas de uveíte. De antecedentes oftalmológicos, o paciente apresenta uma uveíte sinequiante em ambos os olhos, de etiologia a esclarecer, mas possivelmente é uma parsplanite. É um paciente pseudofásco do olho direito, operou em 2021 e já realizou algumas injeções de triancinolona. Uma injeção no olho direito e 3 no olho esquerdo. Nosso paciente, então, tem acuidade visual no olho direito de conta-dedos 1 metro, no olho esquerdo conta-dedos a 50 centímetros, que não melhora com a refração. Biometria, no nosso caso, do olho esquerdo, que é o olho que vai ser operado, temos uma lente de mais 20,50. Em relação ao exame oftalmológico, então, o olho direito, que já foi abordado, apresenta ainda uma pequena opacidade estromal temporal, com sinéquias posteriores às 12 e às 7 horas. A lente está tópica, com uma opacidade capsular de 3 cruzes, um pigmento de íris em face anterior da lente. No olho esquerdo, é o olho que a gente vai abordar agora, temos uma seclusão pupilar com membrana pupilar. Opacidade cristalina no eixo, com presença de pigmento de íris em cápsula anterior. Bom, a fundoscopia não é possível de ver, né? Devido à opacidade de meios, ele tem uma pressão ali de 8 e 10, respectivamente, olho direito e esquerdo. O ultrassom que a gente tem dele de novembro de 2022 mostra processo inflamatório, hemorrágico no vítreo, sem descolamento de retina associado. Obrigada. Bom, de novo, antes de tudo, assim, uma honra. Com o vocabulário mais honesto possível, uma puta honra ser um outsider aqui de novo. Casinho difícil, assim, nesses casos que tem seclusão de íris, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque primeiro a gente não sabe como está embaixo, né? Não consigo ver. Então, a primeira abordagem, digamos que nessa situação, minha preocupação aqui, 90%, é conseguir abordar essa íris da melhor maneira possível, para abri-la e aí depois ver como é que está. E eu, obviamente, já sei o caso, eu sei que é uma catarata dura, né? Mas a minha estratégia aqui é ver se ela vai se romper com visco, se vai se romper com uma abertura mecânica com Chopper e Lester, ou se eu vou precisar fazer a utilização de vanas ou alguma agulhinha para poder abrir e conseguir abordar. Tá? Isso a gente vai descobrir na hora. Então, de novo, sempre bem preparado, né? Preparado para o melhor e esperando sempre o pior para a gente poder ter a melhor situação. Ele não é que não está dilatado, ele tem uma sinéquia mesmo. Oi? Não, vou fazer separadinho. Pode ser. Só precisava ajustar o meu olho esquerdo aqui. Onde está o... Sobe um pouquinho meu banco. Não? Deixa. Só baixa um pouquinho. Você vai tirar por vício? Qual que é a sua estratégia que você está pensando? A primeira coisa eu vou abordar e assim, eu sempre gosto de tentar jogar o azul antes. Nem sempre é possível, né? Porque eu não sei se aqui no centro, nessa região... Tá vendo bem aqui, né? Tá com o reflexo vermelho ligado? Eu não sei se aqui tem uma membrana inteira ou se só tem uma seclusão, entre aspas, na periferia onde tem a íris, né? Eu só vou descobrir na hora que eu entrar. Tá? Se eu conseguir abrir com viscoelástico e com a própria cânula, eu já vou jogar azul agora. Tá? Se eu não conseguir, talvez eu tenha que pôr primeiro um pouco de visco, abrir a íris, talvez com stretching, e aí depois tirar o visco e colocar o azul de novo. Então, você consegue baixar um pouquinho assim, para mim? Só fazer assim, ó. Isso. Obrigado. André.
Já. O reflexo vermelho? Aqui, né? Tá. Se você mantiver, vai ficar só as... Ó, aperta e segura. Vai ficar... E... Tá bom. Vocês preferem assim, né? A transmissão é melhor assim, né? Tá. É? Tá. Tá. Bom, normalmente eu gosto de fazer incisão simultânea, né? Mas nesses casos eu não faço. Estou fazendo a técnica que eu desenvolvi, chamada pre-pocket. Então já tem um pocket prévio aqui para o final, para tentar me ajudar. Esse aqui. Tem adreno aqui? Vou tentar abordar, ó, com a própria cânula para ver se sai. Não, tem uma membraninha aqui. Não vai sair. Não vai sair. Então, eu vou ter que primeiro usar um visco. Agora eu vou tentar com a espátula. Ver se eu consigo criar um pertuito. Tá. O que eu queria era criar esse espaço aqui, para tentar entrar. Então a minha ideia é desformar essa membrana, ó. Da Altrata. A Altrata agora não é para Rhexis. Eu vou tirar essa membrana para me ajudar. Vamos usar azul. Bom, agora que eu já tive acesso, eu vou jogar a adrenalina por baixo da íris. Claro, a íris não está muito dilatado. Eu vou tentar dilatar, mas eu vou fazer de qualquer forma um stretching aqui. Um pouquinho mais a Vanas. Vanas não, a Altrata. Ainda tem uma membraninha aqui, ó. Stretching. Vou tentar. Dar esse aqui. André, quer comentar alguma coisa? Então, eu consegui fazer um stretching razoável. Estou seguindo o exemplo daquela sua primeira cirurgia, Jim. Tá. Acho que está dando. Eu acho que tem um reflexo bom, mas até para facilitar a visualização, eu vou tentar um azul aqui, apesar de eu já ter colocado o visco. Isso que o André falou é verdade. Quando você põe o metil antes do azul, acontece isso aí. Né, André? É difícil, a gente tem que dar uma pintada mecânica, né? Às vezes. O ideal às vezes é você entrar com uma bimanual ou com aspiração, tirar e depois corar. Porque quando ele tem o metil, realmente é difícil de corar. Como, no fim das contas, aparentemente a catarata parece menos densa do que eu esperava, né? E aquilo que o André falou, tirou a membrana, você resolveu 100% dos problemas nessa cirurgia.
Lembrando, a cirurgia só acaba quando acaba, né? Exatamente. 90%. 90%. A minha preocupação aqui nessa situação, que às vezes pode acontecer, é você ter principalmente pós-inflamatório, você ter aqui umas membranas inflamatórias e você ter a própria cápsula com os plastrões inflamatórios aqui, o que dificulta, e às vezes a Rexis não sai, ó. No fim das contas é bem molenga. Claro que na hora de ver, né, fica uma densidade, mas ó, é uma catarata mais fácil, por enquanto, do que a gente André, imagina. Oi. tem uma pergunta para você. Que instrumento você usou para o stretch? Eu usei um Chopper e um Lester, tá? Assim, idealmente, se você tiver 2 Lesters, né? 2 Hzinhos, né? 2 Hzinhos, um Y, é melhor. Mas um Lester, um bolinha, vai fácil, tá? Tá. Aqui Outra. Eu tinha me planejado, desculpa, eu tinha me planejado para fazer com uma catarata mais dura. Então, para não ter que ficar mudando os parâmetros de novo, basicamente eu estou usando o vácuo, tá? É bem boa. mole. Então, eu nem estou usando ultrassom porque até usei agora, só para falar que eu usei. Ele usou só para dizer que o aparelho tem ultrassom. Esse aparelho tem ultrassom, tá? Isso, gente? então a gente testou e realmente tem. Tem, não é mentira, não. Pedindo para você usar o anel, agora é tarde. O Edu Novaes pergunta se vocês não acham que stretching em casos como esse não pode causar defeito pupilar, se não prefere o anel. É uma boa pergunta. Eu acho que sim e não. Pode causar, mas veja só, a íris, todo o restante do corpo iriano era uma boa íris, assim, era uma íris densa, não é uma íris flácida. Eu acho que ele tem razão quando você pega aquelas íris clarinhas, e aí talvez o anel seja melhor mesmo. Por outro lado, eu também já vi acontecer com o próprio uso do anel você ter essas atrofias irianas de qualquer forma. Fica assim, mais bonitinho, mas aqui eu tinha, entre aspas, uma vantagem. Eu tinha uma membrana. A membrana deixa a pupila redondinha até você tirar, né? Então, eu acho que resolveu aqui. Na irrigação, aspiração coaxial, a ponteira reta ou curva? O Igor pergunta se a IA coaxial, a sua ponteira é reta ou curva. Eu gosto de uma ponteira que ela tem uns 60 graus de inclinação. Eu não gosto, ou 45, eu não gosto dela reta porque me dá problema na hora de eu fazer, principalmente subincisional, a coaxial. Eu prefiro ela sempre meio curvinha, tá? Ótimo. Eu acho que você consegue abordar com a curva, não tão curva, aquela de 90 graus às vezes assusta um pouco. Mas eu acho que você consegue abordar com a curva tanto a parte que está na sua frente, quanto a que está próxima, né? Então, assim, subcisional, na frente da incisão, eu acho que você consegue muito bem com uma curva. A lente, você quer explicar por que é uma 3 peças aí, André? A gente não sabia o que esperar, né? Então, eu Isso. acho que a lente 3 peças é a lente coringa para todo mundo, né? Você não sabe o que esperar, você não sabe se vai usar sulco. Um caso pós-uveíte, eu sempre espero não ter que usar sulco. A gente não sabe como fica depois essa lente no sulco, né? Mas, de qualquer forma, se você precisar adaptar por algum motivo, até pensar numa fixação, se essa cápsula aqui tivesse com problema, eu precisaria, uma 3 peças seria a lente ideal aqui, tá? Nesse caso específico, nenhum problema em se usar uma lente peça única também, porque no fim das contas deu certo. Mas a 3 peças, de fato, é uma lente coringa, eu acho. Quem não tem, né? Até mostrei isso aqui no Faco Nightmares na quinta-feira. Eu não tinha uma dessas, eu passei um sufoco enorme numa outra cirurgia. Tá, é isso aí. O que ele falou é tudo. Se você não sabe o que você vai encontrar, melhor que você vá com uma 3 peças, porque aí ela serve para tudo, né? Para uma fixação, para botar no sulco, para botuar. Então é uma lente muito mais versátil do que a peça única, né? Aqui só mostrando um detalhe, ó, eu tinha feito já então meu pré-pocket, ó, eu consigo selar a incisão, ó, tá? Ela já fica, por causa disso, ela já fica mais estável, né? Claro que a gente também tem que fazer no outro lado aqui. Para ser Caxias mesmo, se eu fosse ser bem purista, o ideal era tentar pegar aquela membrana ali, tá? Que ainda tem um pontinho. Porém, eu já tentei e não tive muito sucesso. Então, o meu medo, se eu for tentar fazer isso aqui de novo, é eu começar a rasgar essa íris, tá? Outra pergunta, André, se você acha muita diferença entre o Veritas e o Signature Pro? Eu acho a estabilidade, assim, a parte de ultrassom é muito igual.
tá? Muito parecida. A diferença mais básica que eu reparei é a parte de estabilidade, tá? Uma das grandes vantagens que eu vejo no Veritas, que eu andei estudando, é o reconhecimento que ele faz de uma forma muito rápida das desobstruções, da obstrução, do vácuo, da perda de vácuo. Então, é um pouco mais eficiente nisso. Em termos de ultrassom, é a mesma coisa. A plataforma é a mesma. Mais uma. A Sensor foi usada no Emerald nesse caso. Pergunta do Igor. Se for necessário usar o Monarch. Dá para usar também. Tanto a Sensor quanto a MA60. A montagem é um pouquinho diferente, né? Mas desculpa, só para terminar a pergunta. Se você usar o Monarch, se vai de C ou B mesmo? Ah, entendi. Olha, eu preferiria, no caso, ir com B, mas como é que eu fiz uma 2.4, talvez a C. Dá para entrar. Tranquilo. A mesma que entra MA60, entra essa. E o Roushu pergunta se Carbacol no final após stretch? Eu não vou fazer porque a pupila ficou em meia midríase, tá? Eu não gosto muito de fazer Carbacol quando não é necessário, mas faria se a pupila tivesse ficado maior. Eu estou abrindo aqui, gente, porque eu estou defendendo meu pré-pocket e me ferrei, né? Vocês viram, né? Então, por que aconteceu isso? Porque na hora de colocar a lente Sensor, eu tive que abrir um pouquinho mais. Eu tive que colocar, eu acabei fazendo um encaixe, né, fazendo boca a boca e empurrei o injetor para dentro, mas o injetor ali, teoricamente, entra em 2.75, entra melhor em 2.75, e aqui estava 2.4, então eu esgarcei a incisão. Então, por que eu abri? Ao abrir, eu consigo estabilizar as bordas da incisão, deixando a incisão direitinho. Ó. Pronto, agora resolveu para mim. Agora, essa pergunta é minha. Você gosta de boca a boca? Na cirurgia, claro. Eu ia esperar então o complemento da pergunta, mas... Não, antes que nos alguém... dois casos... olha, eu gosto, eu faço o mesmo tipo de inserção de lente que faz o Vitor, com o hidroimplante, então eu acho que hidroimplante com boca a boca tem que ser, tá? Eu acho bom, porém, eu obviamente prefiro, na situação em que aquilo vai entrar, que ele de fato entra, eu prefiro que seja feita o implante lá dentro. Tá? Se for melhor entrar, eu prefiro que entre. Agora, numa situação com hidroimplante, essas coisas, eu não tenho problema com boca a boca, eu gosto. Então, mas é uma colocação. Pessoal, pede silêncio aí. No boca a boca, com o hidroimplante, eu tenho a impressão que é mais difícil, né? Porque você não tem muito como segurar, né? A irrigação não consegue segurar tanto quanto uma pinça. Você não acha que na hidroimplante não é melhor entrar do que o boca a boca? Seria, mas a gente às vezes passa por situações do tipo, o cartucho é 2.8, tá? Aí você teria que abrir para entrar. Então, uma técnica que você tem que fazer é o seguinte, você não pode desistir daquele boca a boca, você tem que manter ele segurando, assim, às vezes na hora que passa a lente pela incisão, ele dá um empuxo invertido. Foi até o que aconteceu, né, na cirurgia anterior. Ele acaba empurrando o cartucho para trás. Essa hora que você não pode desistir. Você tem que manter a mão, forçando para dentro para manter. Aí você consegue. Tá? Porque a tendência é você puxar, né? Sim, não pode. Aliás, ele normalmente, se você pegar a boquinha, né, você entra como se ele fosse para baixo no boca a boca. E muita gente tenta entrar com ele para frente. Eu gosto de entrar para baixo porque você meio que, pelo menos a parte anterior do cartucho, você entrou um pouquinho na incisão. Sim. E você mantém aquilo parado. Essa que é a manha. Aqui disseram que eu continuo mesmo, porque eu acho que é a boca, né? Vamos ver aqui. Valeu, André. Excelente cirurgia. Pedro Madalena. Meu tio. Seu tio. Ele foi para mim é meu target, né? Tá, o André mandou um abração pro tio dele, falou que gosta muito dele e que espera um presente pela cirurgia. Sensacional. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos encerrar esse caso por aqui. Obrigado, André, mais uma vez. Valeu, Dinho. Obrigadão, viu, pessoal? Mas é um prazer tê-lo aqui. É o único cirurgião que está aqui, que não é formado na Santa Casa, então é um prazer recebê-lo aqui. É uma honra enorme para mim. Como eu disse, é um puta privilégio. Obrigado, cara. Nada. Valeu, André. Valeu, obrigadão, pessoal.